Abra a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Uma mensagem de Paulo às igrejas na Galácia. Haviam pelo menos 3 igrejas. Alguns estudiosos dizem que eram até mais igrejas, mais do que 3. E essas igrejas foram fundadas por Paulo na sua primeira viagem missionária. E aí Paulo fundou essas igrejas, passou um tempo com eles, algum tempo com esses irmãos, evangelizou, pregou, fundou as igrejas e partiu na sua viagem missionária. E aí na sua segunda viagem missionária ele não passa pelos Gálatas, mas ele tem notícia de lá, na Galácia. Na terceira viagem missionária, Paulo passa novamente pela Galácia. E num período entre essa primeira e a segunda visita, né? Ou a primeira e a terceira viagem de Paulo, ele escreve essa carta às igrejas na Galácia. Essa carta também é para mim e é para você. O Espírito Santo instruiu o apóstolo Paulo a escrever essa carta com instrução, com orientação para a igreja do Senhor. Então vamos juntos aqui ouvir o que ele tem a dizer a nós nessa noite. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Outro evangelho. Versículo 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam. Em outras traduções, que vos agitam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Ou seja insignificante, seja ignorado. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, seja ignorado, não seja aceito por vós. Aqui, meus irmãos, Paulo expõe na carta aos Gálatas uma espécie de choque cultural. Foi sobre isso que nós conversamos na live dos jovens na quarta-feira. Eu conversei bastante com a Alana sobre isso ontem e eu gostaria de trazer uma reflexão sobre isso hoje. É um tema bastante relevante que tem acompanhado a história do povo de Deus. O choque cultural. O choque da cultura do reino de Deus contra a cultura do mundo, a cultura do presente século. Interessante observar que ao ler as demais cartas de Paulo, nós encontramos referências a esse mesmo choque. Encontramos referências a uma diferença, a um impacto, a uma discordância entre o que é de Deus e o que não é de Deus, entre o céu e a terra, entre o que é santo e o que não é santo. Há uma discordância, há uma cultura estabelecida. Eu queria dizer para vocês aqui a definição do que é cultura. O que significa cultura? Cultura significa um conjunto de crenças, conhecimentos e hábitos de um povo ou de um determinado recorte da sociedade. Então ali você tem um povo, um país, uma tribo que tem uma cultura, que é um conjunto de pensamentos, um conjunto de conhecimentos, um conjunto de hábitos que ali são normais e aquilo faz parte da cultura daquele povo, ao ponto de alguém dizer assim, no Japão tem a cultura da limpeza, a cultura da higiene. Já em outro país tem a cultura não tão forte da higiene. Há países, que eu não vou dizer o nome, que tem já a cultura da corrupção. Graças a Deus não é o Brasil. Há outros países que tem a cultura da hospitalidade, né? O estado do Ceará tem a cultura da hospitalidade. Isso é bom. O fato é que nós estamos aqui diante de um choque cultural. E o principal embaixador da cultura do céu, o principal promotor da cultura do céu na terra se chama Jesus Cristo. A gente olhando para Jesus e para o seu ministério, a gente entende desde o seu nascimento, aliás, desde das profecias que o anunciavam, as profecias que antecipavam o seu nascimento, havia uma proposta de uma nova
crença, novos conhecimentos, novos hábitos, nova maneira de pensar, uma nova mentalidade, ou seja, uma nova cultura. Jesus veio estabelecer na terra uma nova cultura, a cultura do reino de Deus. Foi isso que Jesus veio fazer. No Sermão do Monte, principalmente, você pode ler lá Mateus capítulos 5, 6 e 7. Está lá escrito uma nova cultura, um novo jeito de viver, uma nova maneira de lidar com o próximo, uma nova maneira de honrar aos que estão ao seu lado, uma nova maneira de ser fiel, uma nova maneira de abençoar, uma nova maneira de perdoar. Jesus veio estabelecer uma nova cultura. Aquilo pelo qual Jesus passou, veio estabelecer também um novo padrão. Jesus, filho de Deus, precisava ser apresentado por José e Maria na sinagoga? Havia necessidade? Não. Não havia necessidade, porque ele já era o filho, ele já estava apresentado, ele já estava diante do Pai. No entanto, Jesus foi apresentado ali. Jesus foi apresentado ali pelos seus pais, para estabelecer um novo padrão, para que as crianças que estivessem depois de Cristo, estivessem sendo consagradas e apresentadas diante da igreja do Senhor. Jesus precisava ser batizado por João Batista? Não. Não precisava. Ele foi batizado para estabelecer um padrão, para dizer, é necessário que aquele que crê em mim seja batizado, simbolizando que a vida dele para o mundo acabou-se e que agora ele está ressurreto, ele está feito nova criatura. Ao sair das águas ali, nasceu de novo, houve um novo nascimento. Jesus foi tentado, sendo perfeito cordeiro, e venceu a tentação para estabelecer um padrão. Vocês serão tentados, mas sejam fiéis, assim como eu, e vocês vão vencer, assim como eu, entenda isso. Jesus se sacrificou e Jesus morreu. Para quê? Para anunciar que todo aquele que nele cresce também precisaria morrer. Jesus veio estabelecer um novo padrão, uma nova cultura ao dizer: vocês estão vivos demais para as coisas da terra, da carne, os enganos de Satanás que os levarão para a morte. Mas eu vos anuncio que eu estou aqui morrendo na cruz para estabelecer um padrão de morte para as coisas da terra. Aí agora eu vou dizer, porque ao terceiro dia ele ressuscitou para estabelecer outro padrão, dizendo: aquele que morrer em mim também ressuscitará para uma nova vida ao lado do Pai. Ele ascendeu aos céus à direita do Pai para estabelecer um outro padrão e dizer: aquele que morrer em mim e comigo ressuscitar, tem um lugar na presença do meu Pai eternamente. Que glória! Eu já poderia terminar aqui a pregação. Tenho certeza que já há corações alegres e alcançados aí nessa noite, porque há um padrão de Deus em Jesus para a nossa salvação, para o nosso perdão, para a nossa alegria, para a nossa santificação. Mas seria tudo lindo e perfeito se todos aqueles que viram Jesus tivessem crido nele, tivessem aplaudido o seu ministério, tivessem sido batizados por ele, tivessem dado lugar à sua obra, ao seu ministério. Mas a verdade é que, ao ser o embaixador dessa nova cultura, o embaixador desse novo jeito de ser, desse novo jeito de pensar, ele sofreu a maior retaliação de todas, do choque cultural. Ele sofreu morte. Ele foi crucificado por aqueles que se diziam, aqueles que diziam que criam no seu Pai, no Deus Pai. Mataram o Filho do Deus Pai, mostrando que não havia conexão nenhuma com o Deus Pai. Choque cultural. Isso permaneceu durante a implantação da igreja. O Império Romano inicialmente se levantou fortemente contra os discípulos, prendeu Pedro, açoitou Tiago, prendeu os apóstolos, matou um a um, isolou João numa prisão numa ilha, saiu matando os apóstolos, espalhando, perseguindo.
O choque da cultura, o reino de Deus que prega o amor, a paz, a justiça, o abraço, o perdão, de repente encontra uma resistência na cultura da terra, porque Satanás é o príncipe desse mundo e resiste. E aí até que Constantino, o imperador romano, tenta combater o evangelho, trazendo o evangelho para perto e mudando o evangelho, transfigurando o evangelho, mudando a pregação, acrescentando elementos na pregação, tentando acrescentar elementos na Bíblia que não existia, tentando abraçar e misturar o evangelho entre os seus braços, como se fosse possível mexer naquilo que é eterno, naquilo que é perfeito, naquilo que é a obra imaculada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até hoje, meus irmãos, a igreja cristã no mundo sofre por conta dessa mistura. Até hoje, nós vivemos num país que se diz cristão, mas que não vive os frutos de Jesus Cristo e do seu evangelho verdadeiro. Até hoje nós vivemos no mundo ocidental, que tem na sua maioria países cristãos, que não frutificam os frutos de Jesus, porque misturaram as fontes. Porque colocaram filosofias humanas em meio a doutrinas espirituais e perfeitas. O apóstolo Paulo diz, ainda que venha um anjo do céu e pregue alguma coisa além do que eu já vos preguei, que seja anátema, que seja ignorado, que não seja aceito por vocês. Essa pregação, ela vem para nos posicionar, para abrir os nossos olhos e dizer, há um choque cultural. E Paulo percebeu esse choque cultural na igreja aos Gálatas, porque ele disse, não deixe que ninguém acrescente ao evangelho que eu preguei. O que era que estava acontecendo? Paulo pregava, a salvação vem por meio de Jesus Cristo. Era essa a pregação de Paulo. A gente pode ler, nas cartas de Paulo não há contradição alguma. Ele dizia, a salvação vem pela fé, pela graça, não é por obras. A salvação vem pelo fato de você crer e anunciar Cristo. Você confessa, a salvação está aí. E lá na Galácia, Paulo pregou isso, cuidou disso, evangelizou assim, montou a igreja, fez o púlpito, botou as cadeiras, organizou, amou, chorou, orou, pessoas foram curadas, libertou endemoniados, se aprontou a igreja, igrejas, mais de 3, pelo menos 3 igrejas lindas ali na Galácia, no norte. Aí quando ele sai, aí ele entra uma figura dos agitadores. Agitadores. Está aqui no versículo 7. Agitadores que vos perturbam, querendo perverter o evangelho de Jesus Cristo. Aí eles diziam, olha, Paulo disse que para ser salvo tem que ser pelo nome de Jesus Cristo. Ah, sim, é verdade. Eles não discordavam disso, mas eles diziam, além disso, tem que ser circuncidado, além disso, tem que cumprir a lei dos judeus, além disso, tem que fazer isso, colocando elementos, completando os requisitos da salvação, fazendo uma lista humana para o cumprimento do seu ego, da sua vontade, da sua filosofia, do seu pensamento, ou seja, a cultura do homem sendo abraçada com a cultura do céu, se tornando uma só cultura. Ei, o evangelho não é isso, o Senhor não te chama para misturar aquilo que é teu com aquilo que é dele, o Senhor nos chama para abrir mão daquilo que é nosso, que seja anátema, que seja insignificante, para que ele cresça em nós uma nova cultura, uma nova mentalidade, um novo jeito de ser. O pecado deve ser abandonado, a carnalidade deve ser retirada para que Jesus cresça, para que Jesus apareça dentro de nós, na nossa igreja, na nossa casa. Aos Efésios, o choque cultural foi diferente. E aqui eu poderia citar, gente, sem brincadeira, eu fui ler hoje partes de cada carta de Paulo. Passei um tempo na manhã fazendo isso. E aos Efésios já era outro choque. Eu não vou aqui dizer um por um, mas acredite em mim. A Alana também achou outros. Mas Efésios, o choque era com os sacerdotes da deusa Artemis. Eles tinham um jeito. E aquele jeito daquela cidade que era voltada para a igreja Artemis. Uma cidade que era voltada ao sacerdócio. O maior templo daquela região da Ásia, a deusa Artemis estava na cidade de Éfeso. O que é que Paulo faz? Funda uma igreja lá. O que é que Paulo faz? Coloca Timóteo como pastor da igreja de Éfeso. E aí vem a igreja no choque cultural querer mudar o evangelho. E aí Paulo bate de frente aos romanos, a força do império,
a força do imperador, seja da glória a César, né? Cumpra o que César diz. O que era que dizia o Império Romano? O império dominador, o império opressor, o império orgulhoso, o império que queria construir estradas no mundo inteiro que ligasse a Roma. Um império cheio de si mesmo. Aí Paulo, o pastor Paulo, que amou aquela cidade, aquela igreja, diz: ei, não vos conformeis com este século, com este mundo, com o imperador à sua volta. Não se conforme, antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que recebeis e percebeis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele diz: abra mão do que é romano, para que recebas o que é do céu. Abra mão da cultura de César, para que receba da cultura de Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo aos Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, até para Filemon, a carta lá pro escravo Onésimo. Ele está dando um choque cultural, pregando perdão, tirando a vingança do meio, pregando o amor. Você entende isso? Nas igrejas do Apocalipse, eu termino de contar exemplo para agora, eu prometo a você, já chega de exemplo. Nas igrejas do Apocalipse havia um grande choque cultural. E ali o autor da carta ao Apocalipse, o nosso querido apóstolo João, escreve carta aos pastores, à igreja, às 7 igrejas. Ele diz: olha, entre vocês há um choque cultural. Palavras minhas, palavras dele. Entre vocês há o espírito de Balaão. Entre vocês há o espírito de Nicolau, que diz que um homem pode ter várias mulheres dentro da igreja. Entre vocês há o espírito de Jezabel, mulheres que se converteram, mas não deixaram o pecado da carne. Entre vocês há espíritos que não são o Espírito de Deus. Arrependam-se. Aí ele diz: porque há o vencedor. Aí dá um prêmio para o arrependimento. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. E aí eu quero dar uma notícia para vocês. Nós passamos por Jesus, passamos pelos primeiros apóstolos, passamos pelas igrejas de Paulo, passamos pelas igrejas do Apocalipse, para dizer que hoje nós vivemos o maior choque cultural da história. Hoje, afrontando a igreja do Senhor, está a maior carga de idealismos filosóficos, humanos, movimentos que tentam afrontar a igreja do Senhor, a família feita da forma que Deus deseja, a casa de Deus. Os valores judaicos cristãos estão sendo desvalorizados, banalizados e não só isso, atacados. Chegamos num ponto que, ao que parece, daqui a pouco tempo, pregar a palavra será ofensa para muitos, pregar a palavra será discurso de ódio. Ao que parece, daqui a pouco a pregação da palavra, do que está escrito, não de preconceitos ou acusações contra pecadores, não, mas a palavra do amor e do arrependimento de Jesus Cristo será tida como discurso de ódio na nossa sociedade. Mas eu quero te dizer, isso não é novidade, esse choque cultural acontece desde os dias de Jesus Cristo. E a igreja tem sido afrontada por esses agitadores modernos, pastor Wesley. A Bíblia tem sido reescrita pelo movimento feminista, dizendo que Deus é chamado agora de deusa, que não se pode chamar Deus de Deus porque é uma figura patriarcal, heterofóbica, homofóbica, machista, cis, dizer que Deus é Deus Pai. E na Bíblia feminista não existe a palavra Pai. Eles querem porque querem acabar com a força da paternidade. E nós temos visto famílias que têm se desestruturado pela falta de respeito à figura do pai, ou porque o pai não se faz respeitar, ou porque as pessoas não respeitam mais a paternidade, porque a paternidade é algo que Deus instituiu sobre a terra através da figura do Deus Pai. Quer o movimento feminista concorde ou não, é assim que está escrito. É assim que Deus escolheu manifestar a sua glória na terra, e é assim que é. Eu creio nisso. Você crê nisso? Comece a se posicionar, porque o choque cultural está acontecendo. Está acontecendo. E a igreja tem sido alvejada. E há 2 caminhos aqui para a igreja do Senhor. E eu quero perguntar, qual o caminho você tem escolhido
É a primeira pergunta. A segunda pergunta é: qual caminho você vai escolher depois dessa pregação? O fato é que a igreja tem sido afrontada com esses valores. Esses mesmos agitadores que tentam mudar o evangelho, que tentam solavancar a figura humana, que tentam cantar músicas que valorizem o homem, o sofrimento humano, músicas de sofrências que valorizam o homem, a mulher, e que pouco se fala de Deus, pouco se valoriza Deus, o Espírito Santo, a obra de Jesus na cruz. O resultado disso, meus irmãos, é uma igreja fraca. E eu te provo. A igreja que cede à cultura do seu tempo é uma igreja fraca, assim como a igreja de Laodiceia. Era uma igreja que estava com as mesmas características da cidade à sua volta. A carta em Apocalipse à igreja de Laodiceia, ela tratava da igreja baseada nas estruturas da cidade, porque a cidade não estava parecida com a igreja, era a igreja que tinha ficado igual à cidade. Era uma igreja que tinha baixado a guarda, é uma igreja que ficou pobre, é uma igreja que ficou cega, é uma igreja que ficou nua, é uma igreja que não estava preparada, é uma igreja que estava com as suas fortificações, as suas fortalezas destruídas. Mas ei, eu quero te dizer, há uma palavra de esperança, há uma palavra de arrependimento, há uma palavra de reconstrução, há uma palavra de fé que pode fazer novas todas as coisas, que pode nos colocar de volta nos trilhos, posicionar nossa mente, tirar as escamas dos nossos olhos e nos fazer novamente enxergar o projeto de Deus, para que conheceis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque o inimigo tem planos para a igreja do Senhor, assim como Constantino chamou a igreja para perto e deturpou a igreja, o inimigo quer também chamar a igreja para perto dele e deturpar a igreja, mas o Senhor diz, a igreja dos últimos dias, a igreja verdadeira, as noivas com lâmpadas acesas, com óleo na botija, passarão por um grande avivamento nos últimos dias, e porque o Espírito de Deus será derramado sobre toda a carne, os jovens profetizarão, os velhos terão visões do futuro, visões do céu. Sabe o que é isso, igreja? É quando nós nos posicionamos do lado de Jesus Cristo. Haviam ali, na crucificação de Cristo, judeus que estavam ao lado de Jesus, João, Pedro, os discípulos. E haviam judeus que estavam contra Jesus. Os dois se dizendo adoradores do Deus Pai, de Yahvé. Uns estavam abraçando o filho de Yahvé e outros matando o filho de Yahvé. O que eu quero dizer é que não basta dizer que ama a Deus. Não basta ter a carteirinha de membro da Nova Vida. Ou seja, dizer que faz parte. É preciso se posicionar. É preciso viver a verdade. Sabe por quê que a igreja que abre para o choque cultural é uma igreja fraca? Uma igreja que muda a sua pregação de acordo com a realidade à sua volta é uma igreja fraca, porque a palavra perde o valor. Quando eu vou escolher aquilo que eu prego e eu passo páginas ou destaco páginas para não constranger o pecado, eu estou enfraquecendo a palavra. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Se eu enfraqueço a palavra, eu não tenho fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não tenho palavra, eu não tenho fé, eu não agrado a Deus. A palavra diz que aquele que agradar a Deus terá as manifestações de Cristo na sua igreja. Se eu não tenho palavra, eu não tenho fé, eu não agrado a Deus. E no meu culto não tem manifestação de Cristo. Por isso que é uma igreja fraca. É uma igreja que não desce, não se dispõe e não vai à casa do oleiro, pastor Wesley. É uma igreja que vê o seu vaso rachado. É uma igreja que vê o seu vaso despedaçado, vazando, e não vai à casa do oleiro para ser corrigida, para passar pelo fogo, para passar pela água, como o Anderson pregou lindamente quarta-feira, para não passar pelas pancadas da forma, do calor do fogo, do ferro, e ser refrigerado pelas mãos do Senhor. A igreja moderna, ela não passa por isso. Logo, quando o óleo é derramado sobre ela, o óleo vaza, porque o vaso está rachado.
E o vaso rachado é o vaso sem óleo daquelas virgens que foram pegas desprevenidas porque não havia óleo nas suas lâmpadas, estava apagado, não havia luz. Tchere, canta lá, blasteri, lá, blas. O Senhor chama uma igreja de luz acesa, o Senhor chama uma igreja que vai iluminar o mundo, o Senhor chama uma igreja que vai tirar escama dos olhos, o Senhor chama uma igreja que vai saquear o inferno, o Senhor chama uma igreja que tem palavra, logo tem fé, logo agrada a Deus, logo tem as manifestações de Cristo no seu culto. Logo expulsa demônios, logo cura enfermos, logo tem os dons manifestos, logo fala profeticamente, diz, eis que te digo, e diz ainda mais, eu digo mais, em nome de Jesus. Uma igreja verdadeira, uma igreja que flui nos dons do Espírito Santo. É fora de moda, na igreja moderna, expulsar um demônio é motivo de vergonha. Fala baixo, tem um endemoniado ali, mas não vá não para não constranger. Ei! Jesus expulsou demônios. Será que os demônios sumiram? Será que se acabaram? Ou será que eles aprenderam a conviver no meio da igreja? Ou será que a igreja tolera a percepção, o discernimento de demônios e não vai orar? A palavra é dura, meu coração está aqui apertado. Consequências do choque cultural. Outra consequência. Uma igreja que busca o seu conhecimento ser conhecida na terra. Nesse tempo de culto online, mais do que nunca, pastor Wesley. Porque a tendência da gente carnal é o que, rapaz? Mais inscritos aí. Quantos estão aí? Tem 44 aparelhos conectados agora aí. E como foi domingo, será que está crescendo? Isso é uma visão que pode ser boa. No sentido de, será que os irmãos estão recebendo? Será que a qualidade está legal? Será que está indo? Será que a transmissão está ok? Será que as famílias da igreja estão participando? Ok, isso é um pensamento válido. Por outro lado, há uma tentação do youtuber, do canal cristão de querer ser conhecido na terra e querer ter um canal com muitos 1000 inscritos. Mas a igreja que vence o choque cultural, sabe qual é? A igreja que é conhecida no céu. A igreja que começa a cantar e os olhos de fogo de Deus estão ali. A igreja que começa a cantar e os dons se manifestam, porque o Espírito Santo conhece aquela igreja. Porque no último dia vai chegar gente na presença de Jesus e vai dizer, Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu realizei culto, o Senhor vai dizer, aparta-te de mim, eu nunca te vi. Quem sabe alguém pode dizer, Senhor, em teu nome eu enchi cultos dia de domingo, minha igreja estava lotada, o Senhor pode dizer, eu nunca tive a oportunidade de entrar na tua igreja, porque as portas estavam fechadas. Apocalipse 2, capítulo 2, 20, que diz, eis que estou à porta e bato. Não é para evangelizar somente, esse versículo não é só para evangelismo, ele estava falando para a igreja, era uma igreja que tinha fechado a porta e deixado Jesus do lado de fora, e ele estava batendo a porta. A igreja de sucesso. Sabe qual é a igreja de sucesso? É a igreja que se ajoelha e o Espírito Santo sente o cheiro da adoração. E vai lá e batiza, e fala, e se manifesta, e cura, e dá vida. O ministério tipo Irmã Zilda, o ministério tipo Irmão Aldeni, o ministério desconhecido dos homens, mas conhecido dos anjos, conhecidos de Deus, conhecido dos céus. O Senhor dá ordem aos seus anjos, ao nosso respeito, está lá em Hebreus capítulo 1, ele diz que os anjos são servos dos servos de Deus. Há uma expectativa do céu sobre os cultos na terra, há uma expectativa no movimento, há olhos de fogo procurando corações adoradores. Agora nessa live, o Senhor está procurando corações adoradores. Como nós estamos, meus irmãos, perante o Evangelho, esse choque cultural? Como é que nós estamos? Será que nós estamos vacilantes? Será que nós, você e eu, e nós como Nova Vida, agora eu prego para nós mesmos, para nós Nova Vida, será que nós somos conhecidos no céu? Será que quando nós começamos a nossa live, o nosso culto, há uma unção, há um desejo, há uma comunicação
como essa canção que a Juliane trouxe para a gente aqui. Né? Nós ensaiamos essa música ao vivo no YouTube hoje. Oh, se fendesse os céus. Oh, se viesse aqui a minha casa, vem, Maranata, Maranata, hora vem. Sabe, isso atrai os céus. Só que as igrejas que são... Não estou falando mal delas, porque eu não conheço, e Deus me livre de falar da noiva de Jesus. Mas as igrejas que a maioria procura na terra são as com muitos inscritos, com grandes eventos. E lá tem unção de Deus. Eu não conheço, amém. Que Deus abençoe e faça prosperar. O que eu estou querendo dizer nessa noite é que diante do choque cultural, é preciso que se levante uma noiva que se disponha e que desça à casa do oleiro. É preciso que uma noiva veja a realidade à sua volta e não abra do seu chamado, nem da palavra de Deus para agradar o mundo, para agradar movimentos filosóficos e ideológicos, que são tantos. Uma dificuldade do nosso tempo. Mas eu quero te dizer nessa noite que tem jeito. Eu estou aqui nessa noite para te dizer que tem jeito. Ah, Timóteo, eu estava tão angustiado até agora. Agora o meu coração se alivia porque tem jeito. Você pode olhar para o irmão do seu lado e dizer assim, ó, tem jeito. Tem jeito. Se preocupe não que tem jeito. Dá trabalho, mas tem jeito. Sabe qual é o jeito? A morte para a cultura do mundo. Olha, eu disse no começo da pregação, cultura significa um conjunto de crenças, conhecimentos e atitudes ou hábitos de um povo ou um determinado recorte da sociedade. A solução é a não conciliação. A solução é a não mistura. A solução é a separação. É entender que aquilo não faz bem e romper. E jogar fora. A ruptura. Não é assim, Alana? Alana, se quiser vir, viu, o pessoal gostou. Fique à vontade. Homem, não chame não, que a mulher vem. Fique à vontade. Nós estamos preparando as pregações juntos agora lá em casa, viu? Glória a Deus. Então, meus irmãos, obrigado, amor. Alice deixou uma água aqui para mim. Pensa numa filha maravilhosa que Deus me deu. E Paulo, ele deixou isso muito claro. Ele disse, tem jeito, falando desse choque cultural. Agora, não mais em Gálatas, mas em 1 Coríntios, capítulo 15. Ele dá uma solução, pastor Wesley, quando ele diz assim, ó, 1 Coríntios 15, 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, e ele ressuscita na incorrupção. Semeia-se na desonra, e ele ressuscita em glória. Semeia-se na fraqueza, e ele ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, e ressuscita um corpo espiritual. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando sobre o princípio da semeadura em Cristo Jesus. E esse princípio da semeadura, ele começa por um elemento muito importante, que é essa guerra cultural, ela não é vencida em público. O início da vitória da igreja não está em grandes eventos, movimentos, lives, movimentos internacionais, audiência por outdoors, sites, camisas. Não, ele está falando de semear. E semear fala de esconder, do lugar escondido, do lugar secreto. Ele está dizendo que a vitória contra o choque cultural começa ajoelhado no quarto de porta trancada, sem ninguém ver, sem stories, sem feed, sem público, sem foto, sem vídeo. O Senhor está vendo a semeadura da igreja do Senhor, porque para vencer esse movimento tão forte que vem lá de fora, é preciso que ele seja vencido primeiro dentro do coração. É preciso que dentro do coração de cada um haja uma vitória da igreja, uma vitória da palavra, uma vitória do povo de Deus, porque dentro de nós há agitadores. Há pensamentos agitadores, como Paulo diz, lá em os Gálatas, eu soube que depois que eu saí daí,
começaram a chegar agitadores, ele chama também na minha tradução aqui, perturbadores, que começaram a pregar outro evangelho. Ei, quem sabe depois que acabar esse culto, no teu coração se levantarão agitadores, pensamentos perturbadores, que depõem contra Cristo, que depõem contra a paz, que depõem contra o perdão, que depõem contra o amor que Deus tem por ti, que depõem contra a tua cura, que depõem contra a palavra profética. Ei, Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus em direção à terra que Deus deu a ele. Pode ser que dentro do coração dele tenha havido agitadores. Pode ser que entre os seus familiares tenha se levantado alguém que disse, vai para onde, vai por quê, para onde é que tu vai, tá bom aqui. E chega na outra cidade, e ele se aquieta, e ele faz negócios, ele compra terras, e ele negocia, e ele lembra da promessa, e sai de novo, e consagra de novo, e vai a outra cidade, e ele vai, e ele vai. Mas com certeza no meio desses caminhos houveram agitadores e perturbadores do seu chamado. Mas ele venceu um a um no poder da promessa que dizia, eu te darei uma terra por herança, eu te darei filhos como a areia do mar, como as estrelas do céu. E aí o autor de Hebreus, no capítulo 11, no comecinho, diz, Abraão saiu sem posse da terra, para uma terra que ele não conhecia, para uma terra que não era dele, que não lhe foi dado por herança, mas por promessa, porque ele cria na cidade que tem fundamentos, cujo Deus é o arquiteto e o edificador dessa cidade. Creia, há promessas de Deus sobre você, sobre a tua casa, há promessas de Deus para a vida de quem é fiel, há promessas de Deus da palavra, há promessas escritas que falam sobre ti. Ei, medita no livro dessa lei, Josué capítulo 1, come dessa palavra e bebe dela. E eu serei contigo, e eu não te deixarei, eu nunca te abandonarei. E eu te darei aonde você colocar os teus pés. Sabe o que é isso? É promessa de Deus para a vida daqueles que creem. Mas tem os pensamentos agitadores e perturbadores. É por isso que se deve se semear para se prevalecer. E aqui nesse texto ele diz, semeia corrupção e você vai colher incorrupção. Ou seja, pega o teu pecado e bota debaixo da terra. E você verá nascer em ti a santidade. Sabe o que é botar debaixo da terra? É não olhar mais para ele. É não se lembrar mais dele. É jogar fora. É começar de novo. Ei, semeia a tua desonra, a acusação, a vergonha do pecado. Semeia, esconde, enterra e você vai colher a glória. Ou seja, você vai colher a satisfação de Deus em ti. Você vai colher a leveza, a glória de Deus. Semeia a tua fraqueza, você que está dizendo assim, eu sou fraco. Você que quando vai dormir pensa, mas eu não posso, mas não dá certo. Nada dá certo na minha vida, oh meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu vou morrer. Oh meu Deus, aí não dorme. Aí de manhã está cansado, aí não tem vontade de se levantar. Mas eu sou fraco. E quando recebe a pregação, a palavra, aí você se anima. E a segunda-feira vem com 1000 toneladas sobre ti. Diz, eu não posso, eu não sei. Aí o Senhor diz assim, ó, ei, nessa noite, semeia aí a tua fraqueza e tu vai colher poder de Deus. Está escrito. O que é esse poder, Timóteo? Poder, meus irmãos, não é que você vai ser eleito deputado, não, Deus o livre. Esse poder é a capacidade de realizar, é a capacidade de fazer acontecer. Em Cristo, aquele que é fraco e semeia a sua fraqueza, amanhece com a capacidade de fazer acontecer, a capacidade de respirar, de se mover, de amar, de se animar, de estudar, de evangelizar, de se mover nessa terra, ser cheio do Espírito Santo. Porque Jesus disse a todos quanto nele crê, será dado o poder de ser feito filho de Deus. É um poder. Timóteo, me explica isso, eu não sei explicar em palavras, mas eu sei sentir e eu sei expressar o que é isso. É alguém que está desanimado pelo pecado, pelo peso de tantas palavras contrárias e rótulos dessa terra, e de repente enterra isso e recebe de Deus a capacidade de acreditar, de sonhar, de se mover, não mais por si, mas agora pelo Espírito Santo de Deus. Semeia o corpo natural e colherá o corpo espiritual. Esse texto combina com aquele, porque morrer
morrer para o mundo é viver em Cristo. A morte, a semeadura. João 12. Morrer é lucro e viver é Cristo. Combina com João 12, 24, que disse: a semente lançada ao solo não morrer, ela ficará só. Mas se ela morrer, ela dará frutos em abundância. Sabe? Desapega. Desapega. E depois que desapegar, arrasta para cima. Arrasta para cima. Te anima em Cristo. Te anima na vitória da cruz, da ressurreição de Cristo. Esse choque cultural está proposto, mais forte do que nunca. Mas eu quero te dizer, você não está só. Existe uma igreja que crê nisso. E eu vou dizer, rapaz, a gente pode até ficar só com 10 inscritos nesse canal. Mas a gente não vai parar de pregar assim. Cada um do seu jeito, com a sua personalidade. Uns mais lentos, outros mais animados, uns todos suados, uns bem bonitinhos, como o pastor Wesley. Outros todos aqui desgulepados, como eu. Outros maravilhosos, como a Alana. Mas cada um do seu jeito. Cada um do seu jeito. Pregando o arrependimento, a pureza da palavra, a honestidade do evangelho, a sinceridade do Espírito Santo, os dons, a unção. É isso. É esse o nosso chamado. Primeiro conselho para vencer: morra. Morra para o mundo. Morra para outra cultura. Não deixe Constantino viver na sua vida, o imperador que abraçou o evangelho e destruiu as bases do evangelho, colocando outros fatores filosóficos, religiosos da cabeça dele, da religião romana e grega. Há várias relações de santos e ídolos da igreja cristã relacionadas diretamente com deuses e ídolos gregos e daquela região da Grécia. Até hoje. E ninguém sabe, ninguém diz isso. Mas há uma fortíssima relação. Porque ele chamou e misturou. Quando ele misturou, ele enfraqueceu. Porque não tinha palavra, não tinha fé, não agradava. Se não agradava, não tinha manifestação de Cristo. Aí a igreja rachou e não foi para a casa do oleiro. Mas nessa noite é noite de arrependimento, é noite de vitória, é noite de fazer de novo. Segundo conselho: não abra mão do evangelho. Paulo diz: ainda que um anjo desça do céu e pregue outra coisa, não creia. Que seja anátema. Não creia. Não abra mão da palavra. Apocalipse 22, 19 diz: se alguém abrir mão da palavra, se alguém alterar a palavra, não receberá a sua parte na árvore da vida e nem na cidade santa. Está escrito, tem que ser dito. É difícil pregar isso? Mas tem que ser dito por quê? Porque está escrito. Se alguém abrir mão dessa palavra, não receberá a sua parte da árvore da vida e nem da cidade santa. Ou seja, não dá para conciliar as coisas. É preciso ser firme nessa grande luta. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus, o capitão que avante nos levará. Glória a Deus. E eu quero estar com Cristo. E você? Aonde? Onde a luta se travar. Nós vamos estar lá em nome de Jesus. Paulo, meus irmãos, ele era o principal modelo desse choque cultural. O melhor exemplo assim, que eu achei no Novo Testamento foi Paulo. Porque ele sempre foi judeu. Desde que nasceu até morrer ele era judeu. No entanto, na primeira fase da sua vida, ele estava do lado do choque cultural contra a igreja. Crendo sim em Yahvé. Devotando sua vida, matando pessoas em nome de Yahvé. No entanto, na continuidade do capítulo 1 de Gálatas, ele começa a defender o evangelho puro. E sabe qual é a defesa de Paulo? É dizer aquilo pelo qual ele passou. É dizer que o testemunho que ele viveu foi tão forte que o tirou de um lado do choque e o colocou do outro lado do choque cultural. Ele saiu de ser anti-Jesus e passou a amar Jesus sobre todas as coisas.
ele deixou de ser anti-igreja e passou a ser o grande fundador e implantador de igrejas na Europa e na Ásia. E o que foi isso? Sabe o que foi? Se a gente ler lá Atos capítulo 22, por 3 vezes ele diz: e eis que estava andando no caminho para prender cristãos, e eu ouvi uma voz. Ele caiu do cavalo e ouviu uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu? Eu sou Cristo a quem tu tem perseguido. Saulo, dura coisa é recalcitrar contra os teus aguilhões. Aí continua a história. Aí mais na frente ele escuta outra voz: vai até a casa de Ananias, e lá, vai até a casa, fica lá na casa onde eu vou te levar, e eu te levarei a Ananias, que vai orar por ti e tal. Aí lá na frente ele quer pregar na Macedônia, mas ele vê um guarda, ele quer ir para um canto e aparece um guarda macedônio e chama para outro canto, e ele escuta a voz. Ele está dizendo assim: ei, Gálatas, ei, igrejas que têm sido perturbadas, ei, mentes, corações que têm sido perturbados por agitadores, ei, o evangelho bate de frente contigo, não queira mudar o evangelho, seja mudado por esse evangelho. Porque ele bateu de frente com o evangelho quando ele caiu do cavalo. Mas ao invés dele ter tentado mudar o evangelho para passar bem, ele se deixou ser moído pela pedra que rola sem auxílio de mãos humanas, derrubando a estátua de Nabucodonosor, derrubando a estátua dos reinos da terra. E essa pedra é Jesus Cristo. E diante dessa pedra não devemos resistir. Diante dessa pedra não devemos idolatrar o nosso pecado, o nosso velho jeito de ser, a nossa carnalidade. Diante da rocha que rola, nós precisamos deixar que ela passe por nós, porque ele vem para sarar, porque o Senhor não apaga pavio que fumega, porque o Senhor não esmaga o caniço que é rachado, porque a base do evangelho é a restauração mediante o arrependimento, porque a base do evangelho é a nova vida, uma vida excelente no céu, com coisas do céu, na terra e depois no céu, baseado no arrependimento. Não adianta querer resistir, é isso que Paulo está dizendo. Ele diz: olha, eu que vivi muito mais coisas do que vocês, fui confrontado com o evangelho e não resisti. Então não resistam, ainda não resistam ao verdadeiro evangelho, resistam às mentiras. E ainda que venha um anjo do céu e pregue outra coisa, ignorem. Não aceitem. E eu vou terminar agora. Moisés, meu querido pastor Walter, ele viveu um grande choque cultural. Grande. Talvez no Antigo Testamento, José, Daniel e Moisés tenham sido assim figuras que conviveram intimamente na presença de Deus e também na presença de povos adoradores de deuses estranhos. E assim foi Moisés no Egito. Talvez Moisés tenha sido mais grave ainda, porque na sua fase de formação do caráter e da personalidade, na sua infância e adolescência, ele estava totalmente dentro da intimidade da família do faraó. E ele viveu esse choque cultural. Viveu. E no dia 3, hoje é que dia? Hoje é dia 19, né? 18? Hoje é 18. Então foi no dia 3 de abril, em Cairo. O pastor Walter até citou aqui na pregação logo depois. Houve isso no dia antes da Páscoa, no sábado antes da Páscoa. Houve uma grande cerimônia no Egito, chamada o desfile das múmias, ou a parada dourada dos faraós. Gente, não sei se vocês viram, mas está lá no YouTube. Foi em torno de 50 minutos o evento cinematográfico, coisa assim de Hollywood. Eles estavam transportando 22 múmias de um museu para outro museu. O Museu Antigo do Egito para o novo Museu do Egito. 22 múmias, 18 faraós e 4 rainhas. 22 múmias sendo transportadas. A cerimônia ela começa num teatro de máxima qualidade, com uma orquestra de uns 200 músicos,
com um jogo de luz, coisa linda. E aí depois a câmera sai de dentro desse teatro que é no Museu Novo do Egito, e lá estava o presidente do Egito e todas as autoridades do Egito. E aí a câmera sai, sobe num drone e há um caminho de 5 quilômetros, totalmente iluminado à noite, em torno de uma praça, como se fosse uma rotatória iluminada, formando um sol. E essas luzes se cruzavam. E os cavaleiros do exército de Faraó, em bigas, cavalos e exércitos vestidos à moda antiga, começaram a desfilar. E depois voltavam para o teatro, cantoras de ópera, vozes lindas, começando uma cerimônia, como se fosse uma festa, mas estavam celebrando a morte. E aí depois a câmera começava a focar em pontos específicos históricos do Egito, entre as pirâmides, mulheres com roupas coladas contra o islamismo, contra a cultura islâmica, cor de pele e uma roupa por cima como se estivessem com pouca roupa, dançando entre as pirâmides, umas danças terríveis, danças de morte, danças opressas, aparências horríveis. E aí, de repente, passando por essas ruas, começam a chegar os carros, balsas solares, barcas solares, que eram carros transvestidos de barcas. Tudo da última qualidade. E atrás de cada carro, um sarcófago com uma múmia dentro. E o nome escrito de ouro, por dentro, uma câmera dentro de cada tumba. E uma câmera fora de cada tumba, mostrando o nome de cada autoridade. Abre parêntese. Isso aconteceu no sábado, dia 3 de abril de 2021. O último dia da Páscoa judaica. A Páscoa judaica, ela acontece em uma semana de festa que termina no sábado. À meia-noite, do sábado para o domingo, começa a Páscoa cristã, que simboliza, que reverencia a ressurreição de Cristo no domingo. E esse evento ele aconteceu na transição entre os 2 dias, no sábado à noite. No sábado à noite. Esse evento aconteceu num momento histórico muito difícil para o Egito. A moeda egípcia está valendo 18 moedas para $1. Estão em crise. Na semana anterior, aquela balsa do canal de Suez ficou parado no meio do canal de Suez. Foi um prejuízo de bilhões de dólares. E nada os fez adiar aquela festa. Nada os fez adiar aquela grande festa. Um momento político terrível. Há um pastor arqueólogo que visita o Egito já há mais de 10 anos e ele dizia que esse evento já vem sendo adiado e foi propositalmente marcado para essa data, para afrontar a Páscoa judaica, para dizer que o Egito está vivo, que o Egito está glorioso, que os reis do Egito estão desfilando nas ruas de Cairo, que a glória do Egito está de volta. Era essa a mensagem daquela festa. E olha, o outro fator que me chamou a atenção, segundo esse pastor arqueólogo, pastor Rodrigo Silva, o mesmo pastor que está orientando a novela Gênesis da Record, um homem assim muito estudioso. E ele disse: a dinastia que passou. No Egito há mais de 5.000 múmias. 5.000 múmias. E muitas já foram saqueadas, destruídas. Mas a dinastia que eles escolheram para passar ali, no sábado da Páscoa, foi a 18ª dinastia. Ou seja, ali estava passando a mãe adotiva de Moisés, o marido dela estava passando ali, o faraó do Êxodo estava passando ali, o avô do faraó do Êxodo, aquele que recebeu Moisés como seu neto, como seu filho, estava passando ali. Os homens, os faraós do tempo de Moisés estavam passando ali no Cairo. E aí, eu quero te perguntar, diante dessa festa da morte, a cultura, o choque cultural,
a cultura do Egito, da glória do Egito manifesta. Eu quero te perguntar, se Moisés não tivesse saído do Egito, ele seria sim mais um corpo atrás de um carro, passando ali no desfile das catatumbas, das múmias, da morte, sendo glorificado em danças a deuses estranhos. Mas Moisés não estava lá, porque o corpo de Moisés foi levado aos céus, porque Satanás brigou pelo corpo dele, está lá escrito em Judas 1:9, mas o anjo Miguel veio do céu e batalhou pelo seu corpo para dizer: diabo, esse corpo não é teu, ele não vai desfilar em múmia, esse corpo é meu, é para mim a glória do meu filho. Um dia ele teve que escolher entre a cultura da sua época e o deserto. Um dia ele teve que escolher entre o que era do mundo e o que era de Deus. Um dia ele teve que escolher entre as riquezas do Egito, do luxo, das mulheres, do faraó, da tecnologia, da medicina, da astronomia. Ele teve que colocar tudo isso de um lado e do outro lado, um deserto seco e árido. Mas no coração dele já batia um coração hebreu. Já batia um coração que amava o povo de Deus. Ele não aguentava mais ver o seu povo apanhando e sendo feito escravo. E ele escolheu para o seu povo. E ele olhou para a glória do Egito e disse: eu vou embora daqui. Eu vou romper com esse povo. E se ele não tivesse rompido, no dia 3 de abril, lá estava o corpo de Moisés passando nas ruas de Cairo. Mas agora, lá está o corpo de Moisés ao lado do Deus Pai. Porque Deus mandou o seu anjo, o arcanjo de guerra Miguel, vai lá e pega esse corpo, porque ele é nosso. Ele não é do faraó, ele não é da mãe egípcia, ele não é de ninguém da terra. Esse corpo é nosso. Sabe o que é isso? Todos nós temos que tomar essa decisão um dia. Todos nós. Se a gente escolher se agarrar com a glória dessa terra e com a cultura do nosso povo, a cultura do nosso tempo, o nosso corpo será para a morte e para a glória da morte. É verdade. É duro, mas é verdade. Aliás, não é mais não. É duro e é verdade. Mas se a gente escolher deixar a glória dessa terra, os ensinamentos dessa terra, as corrupções dessa terra, o liberalismo dessa terra, as pornografias e as loucuras dessa terra, em prol do reino de Deus, mesmo sem saber o que vai acontecer amanhã, nós teremos o nosso corpo, a nossa alma, glorificadas ao lado do Deus Pai. Nós seremos para a glória de Deus, e aqui está escrito: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Tragada, toda vez que você se arrepende, toda vez que você enterra, toda vez que você deixa para trás as velhas coisas, a morte perde, a morte é tragada. Você não vai ser mais usado como um trunfo de Satanás para afrontar o povo de Deus hoje, porque aquilo que ele fez só foi um atestado, ele passou um recibo da vergonha, que o máximo que ele consegue fazer com aqueles que o servem é transportar de um museu para o outro em 5 quilômetros, mas o nosso Deus que é vivo, ele nos leva a um lugar mais excelente, ele nos dá vida eterna ao lado do céu, do Senhor Jesus. Você entende o poder disso? Aquilo ele colocou as melhores cantoras, ele colocou a melhor luz, os melhores cavalos. Gente, o cavalo reverenciava. O cavalo dobrava a pata da frente e baixava a cabeça para a múmia que passava. 21 tiros de canhão. Os generais do exército se ajoelhavam. Ele dava um tiro e se ajoelhava. E o outro botava mais uma bala e se ajoelhava diante das múmias, da morte. O culto à morte estava ali.
Mas o Senhor envia os seus anjos para batalhar, não só por quem tem glória na terra, mas pela irmãzinha de oração que ninguém conhece, o irmãozinho analfabeto do interior que ninguém dá valor, porque o Senhor ama os seus filhos e vela pela sua igreja nessa terra. Tchore canta lablas. O Senhor não escolhe uns. Aquilo ali que aconteceu no dia 3, e depois você pode ver lá no YouTube. É o máximo que ele consegue. Violinos, tambores, instrumentos de sopro, 3 vozes de mulheres, rapaz, conjunto perfeito, harmonia, lindo demais, aos olhos dos homens. Mas aquilo é o máximo que ele consegue fazer com aquele que os glorificaram nessa terra. É o máximo. É botar num carro, fantasiar o carro de barco, pintar de dourado e tirar de um museu para o outro museu. Mas aquele que é filho de Deus nessa terra não vive de museu, porque ele tem uma esperança na glória futura. O museu é um atestado do passado. É o que passou, é a história, é legal visitar, é legal você conhecer. Vixe, meu Deus, olha como era, interessante, mas nada mais do que isso. Mas os filhos de Deus, eles não vivem em museu, porque a esperança ainda está por vir. Ele disse, eu vou, mas eu vou preparar morada para vocês. Ele disse, eu vou, mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou no coração do homem, nem na mente aquilo que eu tenho preparado para vocês. Maranata, Senhor, vem, Senhor Jesus. Então, meus irmãos, é essa a pregação de hoje. Vamos fazer com que a morte, que quer afrontar a igreja do Senhor, sabe? O cheiro de morte nos cultos, o cheiro de morte espiritual na adoração, que ela seja tragada pela vitória. Porque Jesus ressuscitou, porque Jesus está vivo, porque Jesus é real. E aqueles que com ele morrerem no arrependimento, também ressuscitarão e também terão nova vida. Aleluia. Que Deus te abençoe, meu irmão. Nós vamos orar agora. Alaninha, me arranja meu celular para eu poder acompanhar aqui a oração. E eu queria orar. Eu sei que tem muita gente com clamor por enfermos. Olha, e nós vamos orar por cada enfermo. Não se preocupe. Mas eu queria agora um momento especial. Não se apresse, nem para colocar no chat o pedido. Não se apresse. Como a Juliane, de vez em quando ela fala isso, né? Olha, não tem pressa não agora. Não se apresse. Não tem vexame não. Como diz aqui o meu amigo, sabe? Que diz assim, ó. Não se aveste não. Não se aveste não. Feche seus olhos. Escolha coisas da cultura da terra para enterrar nessa noite. Timóteo, o que é? Crenças, conhecimentos ou hábitos que não agradam ao Espírito Santo de Deus. Quais são os hábitos que têm feito parte do teu dia a dia? Há pessoas involuntariamente escravas da mentira. Não conseguem fechar 24 horas do dia sem mentir. Enterra isso nessa noite. E quando o pensamento agitador, perturbador vier na tua mente amanhã, enterra ele também. Obrigado. Quando a vontade da carnalidade aflorar, enterra também. Lembra lá daquelas múmias passeando nas ruas de carro, fantasiado de barco. Sabe o que foi que Deus fez com Elias? Eita glória. Veio foi uma carruagem de fogo, meus irmãos. Não tem Egito que imite. E a carruagem de fogo veio e passou entre eles. Elias deu vup. E ele subiu, sabe como? Num redemoinho. Ele subiu num redemoinho. Sabe o que é isso? É a glória de Deus manifesta na terra. Ele subiu no redemoinho, o carro veio, passou, separou os dois. Quando Eliseu menos esperou, um redemoinho levou o profeta. Vai tentar fazer isso hoje? Não vai. Não vai. Deus tem para ti coisas maiores,
Mas não há vitória, não há sem arrependimento. Não há batismo com o Espírito Santo sem arrependimento real e verdadeiro. Não há. Está lá Pentecostes, João Batista dedicou a sua vida a uma palavra: arrependimento. Aí a gente quer pular todas as fases, quer alcançar o ápice da glória de Deus na terra, sem subir o primeiro degrau, que é o arrependimento. Aliás, desculpa, subir não, descer. O primeiro degrau da vitória é para baixo. Jeremias, dispõe-te e desce. E desce, te humilha, porque o coach vai te botar para cima, vai mandar tu estourar balão, vai te dizer: você pode, você é o cara, você é brilhante, você é surpreendente, você é lindo, você é maravilhoso. Mas o Evangelho diz: sem Jesus você não é nada, é pobre, cego e nu. Porque nessa terra quer insuflar o homem para matar o homem sufocado no seu próprio ego, dizer: você é o cara. Mas o Evangelho diz assim: ó, vem cá, que eu vou te fazer de novo. Vem cá, desce, dispõe-te. Então eu queria chamar cada um dos irmãos nessa noite a cavar um buraquinho aí, espiritualmente, no chão da vida, e a semear. E aqueles que semearem em corrupção, vão colher em incorrupção. Aqueles que semearem em fraqueza, receberão do poder. Aqueles que semearem em vergonha, colherão em glória. Aqueles que semearem o que é natural, vão colher o que é espiritual.